parando com as verdades de fé. Fui vendo, menino, isso aqui é isso mesmo, tal. Então eu comecei a crer, comecei a concordar. Eu concordando. Mas aí, o ponto, a virada, assim, isso aqui foi... Quando ele falou aquilo, eu pensei assim, meu Deus, é o e é o Senhor que eu quero. O Senhor, essa verdade, foi ali que eu encontrei a resposta da minha oração. Jesus, me mostra a verdade, e a verdade é uma... Vocês me pediram e eu trouxe mais uma parte do testemunho aí da ex-protestante, ex-batista Isa Heráclito. Acho que eu falei certo o nome dela agora. Então nós vamos reagir a esse trechinho. Esse trechinho de verdade é ainda mais emocionante, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo. Depois eu quero saber a sua opinião e se você gostou, tá bom? Já falando em gostar e comentários, essas regras, dá o joinha e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Que tem bastante vídeo vindo por aí. Vamos para o react? Vamos para o react. Aí ela fez, e outra? Eu disse, e outra? Ele disse que eu tô me convertendo. Aí ela fez, e aí? Aí eu fiz assim, aí eu vou pra missa amanhã. Oxi. Aí tu foi? Fui. Foi pra missa. Aí ela falou assim, ela fez isso, a gente já tava desconfiando, porque tu com esse negócio do sacramento e tu nem é católica, tava estranho, acho que todo mundo já percebeu. Eu disse, mulher, então eu sou uma corna teológica. Todo mundo percebeu, menos eu. Ela, e aí, eu vou pra missa. Ela, tu vai pra missa? Eu digo, eu vou. Só que a minha ideia era o quê? Ir à missa e depois dizer ao padre que ele estava errado, né? Que eu era atrevida. Aí, qual foi as principais dificuldades que você encontrou nesse seu processo já inicial de conversão? O que você achava mais difícil de entender da fé católica, que você tinha mais preconceito? Tudo vai ser respondido da minha experiência inicial com a missa. Fui à missa. Todo mundo sabia que eu tinha ido pra missa, porque... todo mundo já sabia que ia me separar. Quando eu fui procurar o padre, a gente estava no almoço de família, eu falei, eu tenho que ir, que vou falar com o padre. Quando eu voltei, cheguei com a notícia, né, que eu estava me convertendo e que não era para eu fazer nada. Eu fiz, bem, pelo menos eu vou à missa, né, porque eu quero ver se esse padre tá certo mesmo, mas Você eu já acho tinha ido à missa alguma vez ou essa foi a primeira? Sétimo dia, assim, missa do sétimo dia e um batismo, né? Foi o batismo, inclusive, da filha dessa amiga que foi comigo procurar o padre. Aí... cheguei à missa no local onde foi o batismo dessa priminha, né? Filha dessa minha amiga e tal. Beleza. Cheguei toda desconfiada, sentei, recebi lá o jornalzinho, fiquei. Achei uma chatice. Quando perguntava o que achou da missa, eu chata e enfadonha. Só que tem um detalhe. Intimamente, eu observava tudo e eu achei que parecia com o céu. Eu olhava e fazia, meu Deus, eu acho que o céu deve ser assim. Não deve parecer com um culto. Isso aqui me parece o céu. Meu coração intuía. E quando eu olhava e achava tudo estranho, tudo chato, mas ao mesmo tempo eu achava parecido com o céu. Aí minha crise piorou. Porque eu fiz, se o céu for daquele jeito e eu não tô gostando, eu vou pro inferno. Foi isso a minha conclusão, entendeu? E aí, uma vez, meu marido estava ouvindo uma aula no YouTube, colocou um conteúdo e a pessoa, olha, se a gente fosse pro céu hoje, a gente ia achar chato. Aí eu não tinha dito a ninguém meu pensamento, eu disse, meu Deus, é comigo. Aí ele, porque a gente gosta do pecado. Eu disse, meu Deus, me ferrei, vou pro inferno. Eu disse, e agora? Se a missa for o céu, eu tenho que gostar do céu. Aí eu passei a ir pra missa, não porque eu gostava da missa, porque eu queria gostar do céu. Por quê? Quando, hoje eu sei que foi na oração eucarística, naquele momento me parecia o que é? A eternidade tocando a realidade. E aquilo me fascinava. Então eu passei a ir para várias missas porque eu queria gostar do céu. Porque eu entendia que ali parecia com o céu. Então, eu falando para uma amiga católica, né, que me ajudou muito no processo, Rafa, e ela mandou para mim um vídeo. Ela sabia que eu estava em algumas missas, mas eu não dizia que eu achava parecida com o céu, porque eu não ia dar cabimento, né? Porque eu jamais serei católica, então fiquei só na minha. Aí ela mandou, Isa,
olha como é a missa do ponto de vista espiritual. Quando eu vi o vídeo, eu fiz, meu Deus, é desse jeito que eu penso, porque a minha imaginação flui. É aquele vídeo que é de uma animação, né? Que é feito... É um documentário. É. Uma mulher chega rezando, os anjos. Quando eu vi, era do jeito como eu imaginava. Pra você que não sabe, essa animação chama O Grande Milagre. Essa animação é baseada... Aliás, nós já fizemos um vídeo aqui sobre a visão espiritual, né? Da Catalina Rivas, que também já foi reportagem do Fantástico há muito tempo atrás. Nós já fizemos um vídeo aqui. E realmente, gente, quando nós vamos aprendendo mais sobre a missa, entendendo como é, aliás, se você quiser entender mais sobre a missa, existe o Missal Romano, e lá tem toda essa explicação, além dos documentos da igreja, né, que trazem ali também o estudo sempre baseado na Bíblia. A sensação é exatamente essa. Por exemplo, na hora da Eucaristia, onde, né, nós falamos céus e terras, né, Santo, 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 o céu e a terra proclamam a vossa glória, usando nas alturas. A igreja acredita que ali é o ponto em que nós nos unimos ao céu, por isso que existe a comunhão dos santos. É muito lindo nós pesquisarmos cada vez mais sobre a missa. Então, nesse trecho que ela fala, essa é a sensação exatamente de um católico. Viu, irmãozinho protestante? Não é canibalismo do que a gente vive na oração eucarística, não. É o céu. É o céu se unindo com a terra. Né? Vamos ver aí mais um pouquinho desse testemunho que é... Nossa, essa parte é muito mais linda do que o primeiro, hein? E aí, a missa ganhou um outro significado, né? Pra mim. Por quê? Porque eu via que a minha intuição estava certa. Que, na verdade, era o Espírito Santo me soprando. Foi quando eu comecei a estudar mais, de maneira mais consciente, digamos assim. O que é que acontece na missa? Porque batiza, tal. Então, eu comecei a estudar com mais seriedade. Mas ainda não querendo me tornar católica, mas para conhecer. Eu quero conhecer porque eu só posso protestar daquilo que eu conheço, né? Minimamente. O que falamos aqui nos vídeos entre debate de católicos contra protestantes, as acusações dos protestantes, que inclusive nós respondemos eles nos comentários, não todos, né? Mas alguns. Para você protestar sobre algo, você precisa conhecer. Mas Lutero conhecia, mas muitos pontos que Lutero trouxe ali eram de correções que a igreja precisava fazer na época. Igreja, digo, as pessoas que estavam ali. Aliás, houve a Contra-Reforma, que houveram até os doutores da igreja, que auxiliaram nas melhorias daquilo que era necessário melhorar, como pessoas, né? Então, você que fica acusando que a missa é uma adoração de culto, é uma adoração de imagens, é um canibalismo ali, você tá totalmente errado, você não conhece daquilo que você tá falando. Olha só o testemunho dela. Ela foi na missa, achou chato, mas sentia no coração que o céu é exatamente assim. E ela começou a pesquisar. E aí ela começou a entender de que aquilo que falavam não era aquilo que de fato nós vivemos. Parando com as verdades de fé. Fui vendo, menino, isso aqui é isso mesmo, tal. Então eu comecei a crer, comecei a concordar. Eu concordando. Mas aí, o ponto, a virada, assim, isso aqui foi o que virou. Foi a Eucaristia. Aí é inevitável. Essa pergunta que eu ia fazer para você era justamente sobre a Eucaristia. Você veio da Igreja Batista, hoje é católica. Qual foi aquele ponto principal relacionado à Eucaristia e à sua conversão que você disse? Agora eu sou católica. O que foi que mudou? Então, foi a Eucaristia. O que é que acontece? Ia ter um churrasco na casa do tio do meu marido, ele foi. Vamos, eu fiz, não vou. Porque um professor de Campina Grande, Pedro Augusto, ele liberou algumas aulas do curso que ele tem, né? Sobre fé e tal. E aí eu vi no Instagram que ele ia liberar no YouTube aquelas aulas. Então eu não sabia se ia ficar só por 24 horas e tal. E uma das aulas tinha o título "E o Verbo se fez carne". E esse prólogo de João, ele sempre me chamou muita atenção. Eu amo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era tal. E aí, quando eu vi que a aula ia ter esse título, eu não sabia que era sobre a Eucaristia. Eu me atraí pelo título da aula. Eu fiz, eu vou assistir essas aulas. E aí, meu marido foi e eu fiquei em casa só. Assisti a primeira aula, ele explicando sobre a criação, sobre a tal. Aí, na segunda, quando veio a transubstanciação, que ele foi explicando, e eu, é isso aí, concordando. E aí, quando ele disse, então, quando o sacerdote, né,
Ele falou sobre a alma sacerdotal e ele disse, quando o sacerdote ergue e diz, isto é o meu corpo, acontece o milagre da transubstanciação. Quando ele falou aquilo, eu pensei assim, meu Deus, é o Senhor lá. Tipo, é isso aí. Eu fiquei, é o Senhor lá. Aí ele continuando a aula, eu disse, eu quero é o Senhor. Eu vou para lá, porque o Senhor está lá. E é o Senhor que eu quero. O Senhor, essa verdade, foi ali que eu encontrei a resposta da minha oração. Jesus me mostra a verdade, e a verdade é uma pessoa. E eu vi ali a possibilidade de estar diante daquela pessoa. Entendeu? Ali, na minha frente. Aí eu disse, meu Deus, é o Senhor, eu quero o Senhor. Aí era catarro misturado com lágrimas, uma agonia. E eu fui e mandei uma mensagem para o meu marido. E disse assim, se eu fosse você, eu me confessava amanhã para poder comungar. Porque agora eu quero e não posso. Ai, que trecho mais lindo. Fala sério. Oh, meu Deus. Ô, gente, às vezes eu dou risada, mas é porque eu fico nervosa. Porque o que ela falou é muito real quando a gente tem um encontro com Cristo, né? A gente vai entendendo todo o significado, toda a verdade que tem na missa, né? A gente vai vendo que não é bagunça, que os sacramentos não é bagunça, que não nos é imposto nada. Deus permitiu tudo aquilo e cabe você escolher ou não. E ela demonstrou aí uma dor que é de muitos. Quantos podem comungar e não comungam por escolha? E ela, naquele momento, criou a consciência, ainda puxou a orelha do marido. Olha, eu se fosse você, eu ia me confessar, porque você pode ter uma coisa que eu não posso. Tem muitas pessoas que hoje em dia desejariam muito comungar e não conseguem comungar por conta das questões matrimoniais, por conta do pecado, por conta de muitas questões. E nós que muitas vezes temos eu vou usar privilégio, por conta, né, dessas pessoas que não conseguem, a gente não valoriza a Eucaristia. Quantas vezes você foi comungar de qualquer jeito? Quantas vezes você comungou e tá tudo bem? Pegou a Eucaristia de qualquer forma? Quantas vezes você não valorizou o momento da oração eucarística? Então, ouvir testemunhos como esses nos faz entender que nós precisamos valorizar a nossa fé. Quando nós ouvimos testemunhos como esses, todo o debate que nós já reagimos e já vimos aqui não faz nenhum sentido. No sentido assim, quando nos acusam, né, de ser canibais e idólatras, não faz nenhum sentido. A gente olha assim pra fé e fala, meu filho, você não sabe de nada. Ai, se você soubesse, aconteceria exatamente isso. Quando eu escrevi, aí eu rezei, né, orei, fiz minha oração e fui dormir leve, dormir tranquila, sabe? Uma pluma, porque eu sabia que lá estava Jesus. Foi a partir desse momento que eu passei a querer me tornar católica. Então, eu não ia estudar para protestar, eu ia estudar para entender e amar. Eu quero conhecer e eu quero amar, porque ele está lá. E aí eu ia para a igreja e tirava foto do altar e mandava no meu grupo, né, do curso. Gente, qual é o que é a comunhão? Calma, Isa. Aí explicava, entendeu? E eu soube que tinha a capela do Santíssimo, aí disseram pra mim, por que você não vai à capela? Como é isso? Tal. E quando eu soube, né, que Jesus estava lá, eu disse, menina, eu quero ir fazer uma visita. Como é que eu faço? Aí o meu amigo falou assim, Isa, você chega muito nervosa. Chegue, como quem é uma turista, e diga, boa tarde, por gentileza, você sabe me informar onde fica a Capela do Santíssimo? Aí a pessoa vai lhe dizer. Aí eu, tá bom, ensaiei, boa tarde, gostaria de saber. Aí quando eu cheguei tão nervosa, eu levei uma topada na frente da igreja, caí na frente dos bancos, eu não vou me sentar aqui nervosa, porque eu sabia que ali eu poderia me encontrar com Jesus. E aí, se tu fosse na capela... o primeiro encontro pessoal. Aí eu disse, fui não, porque eu levei uma topada, fiquei muito nervosa. E aí eu passei a estudar para querer amar a igreja, né? E assim, para quem foi criado na igreja protestante, eu não sou uma teóloga, né? Na verdade, eu sei pouquíssimo. Por quê? Deus usou daquilo que eu já sabia e que eu conhecia para me ensinar aquilo que eu não sabia
e nem conhecia. Eu falei que eu gosto muito do prólogo de João, sempre gostei, né? No princípio era o verbo tal. Então, o meu entendimento da Eucaristia, acatei por essa aula, mas também depois me fez muito sentido, passado a emoção também, uma maneira racional, que eu fui elaborar aquilo mais na minha cabeça. Eu lembrei de Gênesis, né? Como foi que Deus criou o mundo? Ele criou o mundo pela palavra, não foi? E Deus disse, haja e houve e tal. Os milagres divinos, eles se dão, quando Jesus curou o cego, não foi fazendo uma cirurgia no cego, foi como? Milagre, né? Pela palavra. E quando ele perdoa pelo quê? A palavra. Pela palavra. Então, na nossa justiça terrena, uma pessoa é perdoada, ela cumpre, né, uma sentença, ela fica presa, tem alguma coisa a ser feita. Pra gente resolver algum problema de saúde, toma um remédio ou faz uma cirurgia, mas os milagres, né, de Jesus, eles foram pela palavra. E usando, muitas vezes, algo material. Então, me fez sentido a palavra e a matéria, o espírito e a matéria. Né? Então, quando eu vi, peraí, ele criou o mundo pela palavra, e tinha um hino muito antigo, baixa uma palavra e toda a terra treme, bem protestante. Eu fiz, rapaz, se baixa uma palavra para a terra tremer, baixa uma palavra para o que era pão não ser mais pão, porque ele é. Preciso dizer mais alguma coisa? Gente, os irmãos protestantes que vão cair neste canal, por favor, assistam este trecho aqui desse testemunho. Depois assistam o testemunho completo. Porque esse trecho responde muitas das dúvidas que nós recebemos de irmãos protestantes aqui, que nós falamos. Mas muitas vezes eles não entendem. Na realidade, existem coisas que a gente só entende quando a gente vive. E é por isso que nós sempre convidamos vocês para participar das Santas Missas. Procure uma missa. Procure entender a Santa Missa. E aqui eu deixo também toda essa questão para nós católicos, tá? Porque tem católicos aqui, né? Muitas vezes nós ficamos desesperados para confrontar os irmãos evangélicos. Mas a gente acaba não falando a nossa verdade, aquilo que nós conhecemos. Acreditem, gente, por isso que existe o ecumenismo dentro da igreja, por isso que a igreja vive essa questão, por isso que a igreja vive o diálogo interreligioso. Apesar de nós termos um mundo cheio de informações, cheio de textos, documentos, as pessoas não conhecem profundamente aquilo que Jesus falou. Não conheciam lá naquela época, hoje menos ainda, porque é uma informação em cima da outra. Então, sim, existem pessoas que são ignorantes nessa questão de fé. E nós precisamos mostrar. Mas como nós mostramos? Nós não mostramos sendo o catequista, né, que é o Alexandre Varela, a Vivi. Nós não iremos evangelizar querendo ser o Ariel, querendo ser Monsenhor Jonas. Não, nós vamos evangelizar do nosso jeito. Se você quer criar um canal, um perfil, um blog, peça para Deus mostrar aquilo que é sua verdade, a sua realidade. Eu tô dizendo isso porque um dia Deus falou isso para nós. Eu queria ser aquelas pessoas que me inspiravam. Isso antes do canal existir, né? E aí ele me mostrou que ele queria de formas totalmente diferentes. Não queria que fosse igual a todo mundo, mas do meu jeito. Paulo conseguiu difundir o cristianismo do jeito dele, da maneira dele, com a personalidade dele, sempre inspirado por Deus. Então, que sejamos isso, talvez por meio do seu testemunho, talvez do seu serviço, talvez uma conversa com rodas de amigo. Existem tantas maneiras, mas quem vai te mostrar isso? É Deus. Claro, tenha pessoas que se inspiram, que te alimentem com conteúdo, mas traga aquilo que é sua verdade, né? Aquilo que é sua experiência, porque por meio disso, Deus vai te usar e vai te usar muito. Se você tem esse desejo de converter os protestantes, pode ter certeza, não é chegando com os 2 pés no peito deles que você vai mudar eles, não. E lembre-se, quem faz toda a mudança é Deus. E num longo processo, como nós vimos aí da Isa, né? Esse processo tão lindo que, assim, não tem muito o que falar, né? Só louvar e agradecer a Deus por esse testemunho e de tantos outros irmãos que sempre nos emocionam. Toda conversão sincera, real, verdadeira, né? Que não tem nenhum tipo de manipulação, nos emociona muito. Que isso seja um alívio para o nosso coração aí, né? Um bálsamo diante de tantas acusações que a Igreja Católica tem recebido, tantas comunidades também têm recebido nesse período aí, tantas polêmicas que saíram nesses últimos tempos, tá bom? E aí, o que você achou desse testemunho? Deixa aqui nos comentários, por favor. Quero muito saber sua opinião. Se você tiver testemunhos, aliás, teve irmãos que fizeram isso no outro vídeo que nós fizemos, deixa aqui, a gente quer gravar, a gente quer trazer mais testemunhos aqui, porque isso converte muito.
As palavras convertem. Textos, documentos convertem, com certeza. Mas o testemunho, esse arrasta. Para o bem ou para o mal. Então deixa aí nos comentários. Se você quiser comentar, fica à vontade. Mas respeite essas regrinhas aqui. Não esqueça do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!